Oi, eu sou a Anne e essa é a leitura do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Desenvolver a Autoconfiança e a Autoestima, do Dr. Joseph Murphy, capítulo 2. Aprenda a se amar. Um dos mais profundos anseios do ser humano é ser reconhecido pelo seu verdadeiro valor e, por isso, ser respeitado, apreciado e amado. Na Bíblia encontramos o ensinamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Note que você não pode amar realmente os outros sem amar a si próprio. Thomas Carlyle, filósofo e escritor inglês, escreveu: uma das coisas mais sagradas deste mundo é a veneração do valor humano vinda do coração dos homens. No Salmo 8, lemos: quando vejo para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Neste belo poema, Davi fala com eloquência das tremendas potencialidades encontradas no âmago dos seres humanos. Atualmente, estamos sendo testemunhas da grandiosidade da infinita inteligência por meio de inúmeras descobertas. Vivemos em uma era de velocidade supersônica, de energia atômica, de alta tecnologia. Todas as incríveis máquinas que singram os mares, percorrem a Terra e alcançam o espaço sideral tiveram origem na mente humana. Os matemáticos dizem que para explicar o mundo em que vivemos é preciso recorrer a abstrações e que somente os cientistas são capazes de entender a causa da torrente de invenções que vem surgindo nos últimos 100 anos. Entretanto, estamos adentrando nas profundezas da mente e pouco a pouco aumenta a consciência de termos o reino de Deus dentro de nós. Pesquisas feitas na Duke University e em outros laboratórios acadêmicos estão estudando os poderes da mente e comprovando a existência da telepatia, clarividência, clareaudiência, telecinese, viagens fora do corpo, precognição, retrocognição e muitas outras faculdades da mente humana. Recebi uma carta de uma mulher do Arizona, na qual dizia que sua cunhada e sua sogra a viam com maus olhos e lhe haviam dito na cara que não gostavam dela e preferiam a ex-esposa do seu marido. Elas nunca a convidavam para sua casa e sempre pediam ao filho e irmão para ir visitá-las sozinho. Apesar de a mulher fazer todo o possível para agradá-las, sempre criticavam sua comida, o modo como arrumava a casa, suas roupas e seu sotaque. Ela, como seria de se esperar, estava se sentindo rejeitada e inferior e perguntava: por que elas fazem isso? O que há de errado comigo? Na resposta, salientei que ela estava sofrendo sem necessidade e sem um real motivo. Tinha em si o poder de recusar e rejeitar as palavras venenosas das parentes, sua grosseria e falta de civilidade. Expliquei-lhe também que não fora ela que criara sua sogra e sua cunhada, e que não tinha a menor responsabilidade pelas atitudes ciumentas e invejosas e pelos complexos das duas. Disse-lhe para parar de colocá-las em um pedestal e deixar de ser capacho. Se você acha que é desprezível, todos pisarão em você. Acrescentei que acreditava que era a educação, bondade, simpatia e bom caráter que denotava em sua carta que as irritava e elas se vingavam por meio de uma satisfação sádica em perturbá-la. Aconselhei-a a romper todas as relações com elas e parar de se rebaixar para tentar ganhar sua simpatia. Falei que precisava assumir uma atitude de autoestima e autorrespeito. Em outras palavras, precisava amar a si própria, porque Deus era o seu verdadeiro eu. Escrevi a seguinte prece para ela:
Entrego minha sogra e minha cunhada a Deus. Ele as criou e lhes dá sustento. Irradio amor, paz e benevolência para elas, e lhes desejo todas as bênçãos do céu. Sou uma filha amada de Deus. Deus me ama e cuida de mim. Quando um pensamento negativo de raiva, medo, autocrítica ou rancor surge em minha mente, eu imediatamente o afasto com o pensamento de que Deus vive dentro de mim. Por isso, tenho completo domínio sobre meus pensamentos e emoções. Sou filha do Divino. Agora dirijo todos os meus pensamentos e emoções para percorrer estradas harmoniosas e construtivas em minha vida. Somente as ideias de Deus entram em minha mente, me trazendo harmonia, saúde e paz. Sempre que estiver a ponto de me rebaixar, afirmarei com ousadia: exalto Deus dentro de mim. Sou una com Deus, e o fato de ser una com Ele já constitui uma maioria. Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Essa mulher passou por uma completa transformação em sua mente e coração ao seguir minhas instruções. Posteriormente, ela me escreveu: a oração fez maravilhas por mim. No outro dia, meu marido perguntou: você está radiante, o que aconteceu? Há pouco tempo, um homem veio se consultar comigo. Disse que era tímido, experimentava uma sensação de inadequação em todos os lugares e achava que o mundo era duro e cruel. Logo percebi que procurava fugir de qualquer tentativa de impor seu direito sobre a vida. Continuando as queixas, ele me contou que sua esposa, seu chefe e colegas de trabalho não gostavam dele e até seus filhos o tratavam com desdém. Ficou evidente que a causa de tudo era a sensação de insegurança e inadequação que abrigavam em seu interior. Ele se desprezava, era mesquinho consigo mesmo e quando alguém é cruel consigo mesmo, o mundo inteiro é cruel com ele. Como é no interior, é no exterior. Ele me perguntou: como posso conquistar a simpatia dos outros? Para começar, você tem que gostar de si mesmo. Tem de criar uma nova personalidade, um novo modelo de ser. Prossegui contando-lhe o que captara do conjunto de seus queixumes, explicando-lhe que a pessoa que se despreza ou deprecia não pode atrair a estima e respeito dos outros, porque a lei da mente diz que estamos constantemente projetando nossos pensamentos, sentimentos e crenças para os que nos rodeiam, e o que enviamos volta para nós. Expliquei-lhe que somos todos filhos do infinito e todas as qualidades e poderes de Deus estão dentro de nós, prontos para se expressarem. Devemos amar, honrar e exaltar essa presença divina dentro de nós, o Deus residente. Somos o templo do Deus vivo. Deus mora dentro de nós, caminha e conversa em nós. O amor por si próprio, do verdadeiro significado bíblico, é honrar, reconhecer, exaltar, respeitar e se aliar ao Espírito vivo que vive dentro de nós. É ter um respeito saudável, referente e total pela divindade. Essa atitude não tem nada a ver com egoísmo, egocentrismo ou narcisismo, longe disso. Ao contrário, é uma veneração sadia pela divindade interna, porque somos o templo do Deus vivo. A Suprema Inteligência nos criou, nos anima e nos sustenta. Temos de nos aliar a ela. Não se deve dar poder a paus e pedras, a condições, circunstâncias, estrelas e planetas, homens ou mulheres, ao clima ou a qualquer outra coisa que existe nesse mundo. No momento que isso acontece, estamos deixando de amar a Suprema Causa, substância e amor, deixando de ser leais a ela. O Espírito soberano que vive em nós é a Suprema Causa. Portanto, os pensadores científicos não conferem poder a alguma coisa criada, não dão força ao mundo dos fenômenos. Eles dão poder ao Espírito, ao poder criador que creem, com absoluta convicção, existir dentro deles. Agindo assim, eles amam o eu, ser real, eu. Quando honramos e exaltamos o Deus que habita em nosso interior, automaticamente honraremos e respeitaremos a divindade nos outros.
Quem não ama seu verdadeiro eu é incapaz de amar sua mulher, seu marido, seus pais, qualquer outra pessoa. É algo impossível, porque ninguém pode dar o que não tem. Nós nos apoderamos do amor divino que vive em nós, por meio da honra e veneração. Como disse o filósofo estadunidense Emerson, eu, o imperfeito, adoro o perfeito. O infinito está deitado em sorridente repouso dentro de você. Glorifique Deus em seu corpo, porque você é um templo do Deus vivo. Quando honramos, respeitamos e amamos o eu interior, automaticamente amamos, estimamos e honramos os outros. O meu consulente ouviu minhas palavras com avidez e depois falou: ninguém foi capaz de me explicar dessa maneira até agora. Estou compreendendo o modo como venho me comportando. Sim, faz tempo que eu me deprecio. Eu estava cheio de preconceitos, má vontade e amargura. E o que irradiava para os outros voltava para mim. Agora tomei consciência do meu verdadeiro eu. Esse homem começou a declarar com grande sinceridade as afirmações que escrevi para ele, e o fazia várias vezes por dia. Foi aprendendo a amar a si próprio, ao eu superior. As sementes que plantava no subconsciente foram germinando, gerando frutos de sua espécie. Essa é a oração. Sei que só posso dar o que possuo. Deste momento em diante, terei um profundo e reverente respeito pelo meu verdadeiro eu, que é Deus. Sou uma expressão de Deus. E Ele precisa que eu esteja aqui e agora, porque se não fosse assim, eu nem estaria aqui. Deste momento em diante, eu honro, respeito e saúdo a divindade em todos os membros da minha família, em meus colegas e meu próximo. Venero e estimo o eu superior de todos os seres humanos. Sou uno com o infinito, o que me faz ser bem-sucedido em todas as minhas empreitadas. Desejo a todos o que desejo a mim mesmo. Estou em paz. Sim, aprenda a se amar e entenda o verdadeiro significado dessa atitude. O eu superior é a divindade que existe no âmago do seu ser, e você tem de lhe oferecer devoção e lealdade. Precisa se aliar a ele, recusando-se a dar poder para qualquer coisa criada. Desejo enfatizar essa necessidade porque se você está venerando estrelas e planetas, duendes e espíritos ou os elementos do universo, não está adorando a Deus. Você se afastou do divino. O homem que seguiu minhas instruções transformou sua vida. Não é mais tímido nem rancoroso. Deixou de se desculpar por estar vivo e não se submete a ninguém. Está progredindo a passos largos. Aprendeu a amar seu verdadeiro eu e a amar e respeitar os outros. Irradia carinho e respeito, e é isso que recebe daqueles que o cercam. Ocorreu-me agora falar sobre o tipo de mãe que se esquece de si própria. Ela usa roupas velhas, come os restos da comida e dá a parte melhor para os filhos. Compra pão para ela e filé mignon para eles. Com certeza acredita que está tendo uma atitude nobre. Esse, porém, é o pior exemplo que poderia dar aos seus filhos. Deveria estar sempre bem arrumada, dividir igualmente a comida e ensinar aos seus filhos que as riquezas do infinito estão à nossa disposição, explicando-lhes que Deus nos fez ricos e não temos de aceitar a pobreza. Prentice Mulford, um dos pioneiros do movimento Novo Pensamento, escreveu sobre esse tipo de mulher. Ela diz: estou ficando velha e decadente, desgastada pelo sofrimento e não tenho o que deixar para os meus filhos. Só me resta ser um capacho para eles, sob forma de empregada, cozinheira e enfermeira. Um péssimo exemplo, é óbvio. O certo seria amar o seu eu interior e honrá-lo e honrar também a divindade em seus filhos, ensinando-lhes que o infinito e a eternidade estão dentro deles. Recebi uma carta de um homem dizendo que não conseguia entender por que todos o cercavam, lhe causavam irritação. Pedi-lhe que viesse conversar pessoalmente comigo e descobri que era um sujeito mal-humorado e vivia implicando com os outros. Não gostava de si mesmo e só pensava nos seus defeitos. A autocrítica e a autocondenação são os mais destrutivos dos venenos mentais, porque atrapalham uma infecção
porque espalham uma infecção psíquica por todo o organismo e roubam a vitalidade, o entusiasmo e a energia, fazendo a pessoa se transformar em um caco físico e mental. O homem falava num tom tenso e irritado, e sua voz era áspera. Praticamente só pensava em si próprio e criticava acerbamente os outros. Expliquei-lhe que, apesar dos acontecimentos infelizes de sua vida aparentemente serem causados por outras pessoas, o verdadeiro responsável era ele mesmo, devido ao modo como pensava e sentia. Salientei que a pessoa que despreza a si mesma não pode ter simpatia e respeito pelos outros e que pelos ditames da lei da mente, estamos sempre projetando nossos pensamentos e sentimentos sobre os que nos cercam. Sempre exalte Deus dentro de você. Quando perceber uma tendência de se criticar, diga: exalto Deus que está dentro de mim e Ele tudo cura. Se achar necessário, repita essa afirmação milhares de vezes por dia. Com o tempo, ela ficará impregnada em sua mente e você passará a gostar cada vez mais da sua própria pessoa. O homem começou a entender que, enquanto irradiasse sentimentos de preconceitos, má vontade e desprezo pelos outros, receberia um troco exatamente igual, porque seu mundo era apenas um eco de suas atitudes e estados de espírito. Dei-lhe então uma fórmula mental e espiritual que o permitiu superar sua irritação e ignorância. Ele decidiu gravar os seguintes pensamentos no seu subconsciente, que também recebe o nome de Livro da Vida. De agora em diante, estou pondo a prática da regra de ouro, o que significa que tudo o que penso e falo sobre os outros é o que gostaria que eles pensassem e falassem sobre mim, e que os trato como gostaria de ser tratado por eles. Sigo serenamente meu caminho, e estou livre porque deixei de me preocupar com os defeitos dos outros. Com toda a sinceridade, desejo paz, prosperidade e sucesso aos meus semelhantes. A paz de Deus inunda minha mente e todo o meu ser. Estou sempre sereno, calmo e equilibrado. Os outros me valorizam e me respeitam como eu me valorizo e respeito. A vida me honra e me provê abundantemente. As pequenas irritações do cotidiano não me afetam. Quando o medo, a preocupação, a dúvida ou as críticas dos outros chegam a mim, a fé na bondade, verdade e beleza divinas fecha a minha mente ao mal. As sugestões e declarações dos outros não têm poder para me perturbar. O único poder que reconheço é o movimento causado pelos meus próprios pensamentos. Quando tenho pensamentos vindo de Deus, eles são poderosos. O homem afirmou essas verdades diariamente, pela manhã e à noite, pondo emoção e sentimento nas afirmações. Depois de alguns dias, já sabia a oração de cor e punha todo o seu coração nas palavras da vida, amor e sinceridade e serenidade. Essas ideias foram penetrando nas camadas da sua mente subconsciente. Algumas semanas depois, ele entrou novamente em contato comigo. Tenho plena consciência de que minha nova compreensão sobre o funcionamento da mente modificou completamente a minha vida. Agora me esforço para ter um comportamento diferente da maioria das pessoas. Em termos profissionais, também estou progredindo. Recebi 2 promoções nos últimos 2 meses. Quando exaltamos a presença de Deus dentro de nós, estamos nos elevando, criando um novo conceito sobre nós mesmos, criando um novo modelo de vida. Todos nós queremos afeto, queremos o amor da família. Desejamos que nosso chefe e nossos colegas nos apreciem e reconheçam nosso valor. Como já disse, quem não tem bom conceito sobre si mesmo e acredita que não passa de um verme, será pisado por todos que o cercam. Esse meu consulente aprendeu que o problema estava dentro dele e decidiu modificar seus pensamentos, sentimentos e reações. Qualquer pessoa pode fazer essa mudança, mas vai precisar ter uma atitude resoluta, persistência e profundo desejo de se transformar. Comece agora mesmo seu processo de mudança. Um astrônomo, meu amigo, me disse que por anos estivera olhando para o firmamento,
procurando descobrir a verdadeira história da criação e entender o enigma do universo. Ultimamente, contudo, passara a olhar para dentro de si próprio. Sorrindo, me disse que agora usava o lado errado do telescópio e acrescentou que essa era a extremidade que importava, porque Deus está dentro de nós. E o segredo da criação e as respostas para o mistério do cosmos estão em nosso interior. Quando aprendermos tudo sobre nós mesmos, teremos aprendido sobre o universo. Chegou a hora de analisar o analista. Na tentativa de encontrarmos felicidade, paz e prosperidade fora de nós, nos esquecemos de olhar para o nosso interior, para o infinito tesouro que existe no subconsciente. Onde encontraremos paz, equilíbrio e felicidade, senão em nosso próprio coração, através dos pensamentos, emoções e um sentido de unidade com as verdades eternas e os valores espirituais da vida? Shakespeare escreveu: como um homem pode ser malvado consigo mesmo? Como uma pessoa é capaz de afirmar, como uma mulher fez diante de mim, eu sou um nada? É incrível, ela é criação do infinito, filha do Deus vivo e eterno. E Deus lhe deu tudo, deu-se a si mesmo. A vida que pulsa nela é Deus. Diante desse conhecimento, uma atitude mental tão depreciativa chega a causar espanto. William Shakespeare disse: que obra de arte é o homem, quão nobre em razão, quão infinito em faculdades, em forma e movimento, quão admirável em ação como um anjo, na compreensão como um Deus. Quem não terá uma boa opinião sobre si mesmo depois de ler ou ouvir essas palavras? Você não está sentindo um novo respeito pelo seu eu superior, que lhe deu o primeiro batimento cardíaco e cuida de você mesmo durante o sono mais profundo? Emerson disse: existe uma única mente que é comum a todos os indivíduos. Disse também: o homem que ganha o direito de raciocinar é um cidadão livre do estado sagrado. Comece a acreditar nessas palavras. Perceba que a infinita inteligência, o princípio orientador do universo está dentro de você, é o seu eu superior. Não estou falando do seu ego ou do seu intelecto, mas do ser infinito em seu interior, que cicatriza um ferimento e rege todos os seus órgãos vitais. Ele governa todos os processos e funções do seu organismo e lhe dá a capacidade de fazer escolhas, de usar a imaginação e de pôr em ação todos os poderes divinos que estão latentes no seu coração. Sua mente é a mente de Deus, porque existe uma única mente. Quando, de maneira consciente, decidida e construtiva, você usa a infinita sabedoria, torna-se, como disse Emerson, um cidadão livre do estado sagrado. O filósofo também o inspira a aumentar seu conceito sobre você mesmo, quando anuncia esta profunda verdade. O que Platão pensou, qualquer homem pode pensar. O que um santo sentiu, ele pode sentir. O que, em qualquer época, aconteceu a qualquer outro homem, ele pode compreender. Qualquer um que tenha acesso à mente universal é partícipe de tudo o que existe ou pode ser feito, porque é único e soberano agente. Perceba o quanto você é maravilhoso. Emerson foi o maior filósofo dos Estados Unidos, um dos maiores pensadores de todos os tempos, e mantinha-se em constante sintonia com o infinito. Ele sempre nos incentivou a liberar as infinitas potencialidades que estão em nosso interior. Em suas palestras, Emerson ensinava sobre a dignidade e grandeza dos seres humanos e salientava que os grandes homens só nos parecem grandes porque estamos de joelhos. Também dizia que atribuímos grandeza a Platão e tantos outros porque esses sábios agiam fundamentados no que eles próprios pensavam e não com base no que outros acreditavam ou no que imaginavam que eles deveriam pensar. Haja como esses grandes homens, comece a ter um elevado, nobre e digno conceito sobre si mesmo. Recebi uma carta de uma mulher dizendo:
Há cerca de um ano, meu marido me deixou por uma mulher mais jovem. Fiquei com tanta raiva que meu médico atribuiu o súbito aparecimento de uma crise de artrite ao choque emocional que eu sofrera e à raiva, hostilidade e ódio que abrigava dentro de mim. Há uns 3 meses, depois de ler seus livros, comecei a clamar com ousadia que meu corpo é um templo do Deus vivo e que glorifico Deus dentro de mim. Diariamente, cerca de 15 minutos de manhã, à tarde e à noite, afirmo que o amor de Deus permeia todos os átomos do meu organismo. Também passei a rezar pelo meu ex-marido, pois entendi de alma e coração que para Deus me saturar de amor, eu precisaria me livrar do ódio. O amor expulsa o ódio, a paz expulsa o sofrimento, a alegria expulsa a tristeza. Houve uma notável mudança no meu corpo. O inchaço e a dor lancinante estão diminuindo. Minhas articulações começaram a se soltar porque meu organismo está absorvendo os depósitos minerais que nelas se depositaram. Meu médico não esconde sua surpresa. Agora estou convencida de que sou filha de Deus e que Ele me ama e cuida de mim. Sei que esse novo modo de ver a mim mesma trouxe maravilhas à minha vida. O ódio, o rancor pelo meu marido não existem mais. E estou a caminho da saúde perfeita. A divina lei e a divina ordem me governam. Você também pode exaltar Deus em seu coração, sabendo que Ele é poderoso para curar, como diz a Bíblia. E enquanto você o honra e valoriza, conscientizando-se de que é o templo onde Ele habita, será capaz de ouvir os passos abafados desse hóspede invisível. Sentirá intimidade com a divina presença que bate na porta do seu coração. E o coração se abre de dentro para fora. Abra sua mente e coração agora mesmo. Deixe fluir o Espírito Sagrado e sinta a luz e a paz pulsando em todas as células do seu corpo. Você está banhado pela luz e imerso na sagrada onipresença. E se continuar conscientizando-se de que é um filho do Deus vivo, maravilhas também acontecerão em sua vida. A mulher que teve a crise de artrite descobriu o que o poder da verdadeira autoestima pode fazer. Notou que quando começou a pensar em si própria como um templo habitado por Deus e passou a honrá-lo, exaltá-lo e a pedir seu auxílio, ele respondeu com sentimentos de amor, paz, harmonia, confiança, alegria, vitalidade, integridade e benevolência. Quando começou a se amar e se respeitar, todo o ódio desapareceu e o amor apressou-se para ocupar o seu lugar. A Bíblia diz: o homem é o que pensa ser em seu coração. Em termos bíblicos, coração é o subconsciente. Portanto, sua vida reflete as imagens que você cria com seu pensamento e grava no seu subconsciente. Acredite que a bondade de Deus está presente aqui, no mundo dos vivos e na orientação do Espírito Infinito que habita seu coração. Deus é Espírito e os que o adoram o fazem em espírito e verdade. Adorar é voltar toda a sua atenção para o eu superior que existe dentro de você. Considerá-lo digno de uma suprema devoção e recusar-se a dar poder a qualquer coisa que tenha sido criada por ele. Saiba também que o Deus que reside no coração do seu próximo é o mesmo Deus que habita em você. Magoar outra pessoa é magoar a si próprio. Em posse dessa verdade, comece a praticar uma prece magnífica. Diga a si mesmo: abençoo e exalto o bem que há em todos os seres humanos. Exalto Deus dentro de mim. Também honro e exalto Deus que habita o coração do meu próximo. Se for casado, saúde a divindade no seu cônjuge, afirmando que o que é verdade de Deus é verdade para ele, e seu casamento será cada vez mais abençoado. Muitos casais parecem aves de rapina e alimentam-se dos defeitos um do outro. Têm o pensamento fixo nas falhas do parceiro, vivem reclamando e acumulando ressentimentos, afastando-se do amor e da harmonia, o que resulta em um relacionamento tumultuado ou em divórcio, porque a separação já estava consumada na mente.
Os psicólogos nos dizem que cada indivíduo cria um roteiro de vida para si próprio, um script que pode ser pleno de autoestima e otimismo ou de baixa autoestima e pessimismo. Entretanto, não interprete essa afirmação como uma indicação de que pessoas com elevada autoestima são sempre alegres e otimistas e os com baixa autoestima vivem deprimidos. A vida é cheia de altos e baixos e todos nós atravessamos fases difíceis, nas quais parece que nada dá certo. A diferença é que os otimistas se recuperam mais rapidamente. As pessoas com elevada autoestima escreveram roteiros positivos para a sua vida e gostam de si próprias. É importante gostarmos de nós mesmos? É óbvio que sim. Ao dar os 10 mandamentos para Moisés, Deus nos ordenou a amá-lo acima de todas as coisas. E segundo Gênesis, Deus criou o ser humano de acordo com sua imagem e semelhança. Ter uma elevada autoestima é uma premissa básica para haver respeito por si mesmo e por Deus. Muitas pessoas que acreditavam ser cheias de defeitos foram capazes de derrotar essa crença tomando medidas para aumentar sua autoconfiança. Lançando mão de ajuda profissional ou através de uma reprogramação da sua mente, foram capazes de reescrever o script no qual basearam sua vida. Há casos em que a baixa autoestima, ou pior, o desprezo por si próprio, tem profundas raízes psicológicas, o que exige tratamento com um psicólogo ou psiquiatra. Se não forem resolvidos a tempo, poderão gerar graves consequências. A maioria de nós não chega a esse ponto. Podemos ter quedas ocasionais na nossa autoestima e nos recuperarmos sem apoio profissional. Uma palavra de incentivo de um amigo, cônjuge, patrão ou padre é sempre útil, mas mesmo sem essa ajuda conseguimos voltar ao normal. Todos nós tivemos e teremos êxitos e fracassos na vida. O fracasso cria 2 consequências. Uma é o aspecto tangível, a perda em si. A outra é o aspecto intangível, o que afeta a autoestima. Aprendemos a lidar com o tangível usando a aritmética e matemática, mas enfrentar as consequências psicológicas é um processo muito mais complexo. Porém, é possível lidar com isso. Podemos superar essas fases concentrando-nos nos nossos êxitos. Ao percebermos que estamos entrando em depressão, com a autoestima em maré baixa, é errado ficarmos remoendo o fracasso. Pensando nas vezes que fomos bem-sucedidos, acabamos nos convencendo de que se fizemos antes, poderemos fazer de novo. Essa atitude reforça a autoestima e nos permite mudar o roteiro que está em nossa mente, fazendo as lamúrias se transformarem em alegria pelo sucesso. A autoestima é perecível e tem de ser constantemente nutrida e reforçada. Somos como uma equipe esportiva que precisa de um técnico capaz de instilar entusiasmo e autoconfiança em seus membros, impelindo-os a empenhar todos os esforços para ganhar o jogo. Precisamos de uma conversa como essa quando nosso entusiasmo pela vida está desvanecendo, quando entramos em depressão ou experimentamos um fracasso. Mas onde está o técnico? Temos que ser nossos próprios técnicos. Você já se deu uma dura para sair de uma fase depressiva? Às vezes precisamos de uma boa sacudida para nos lembrarmos que somos bons, que somos ganhadores, que seremos vitoriosos. Somos nossos próprios técnicos, mas precisamos de um coordenador geral, que é Deus. Orar é um meio de vencer a depressão e o pessimismo. A prece convida Deus a fazer sua presença inundar nosso espírito, a deixar sua vontade prevalecer em nossa vida. A prece não pode trazer água a campos ressecados, consertar uma ponte quebrada e nem reconstruir uma cidade arrasada, mas é capaz de irrigar uma alma árida, consertar um coração partido e restaurar uma força de vontade enfraquecida. A autoestima rege nossa vida. Na juventude, ela nos impele à frente, na maturidade nos sustenta e na velhice nos renova. Temos de substituir as palavras negativas do nosso script pessoal por palavras positivas. Em vez de palavras de desespero, palavras de esperança. Em vez de palavras de fracasso,
palavras de sucesso. Em vez de palavras de derrota, palavras de vitória. Em vez de palavras de preocupação, palavras de encorajamento. Em vez de palavras de apatia, palavras de entusiasmo. Em vez de palavras de ódio, palavras de amor. Eu rezo para que todos nós alimentemos nossa mente e alma com palavras de encorajamento, de amor e autoestima, porque se não amarmos a nós mesmos, não poderemos amar nosso próximo, nem verdadeiramente amar a Deus. Resumo do capítulo. Você tem que se amar, porque seu verdadeiro eu é Deus. Se você honra e exalta Deus dentro do seu ser, automaticamente honra e respeita a divindade nos outros. Mas quem não ama o seu eu superior não pode dar amor ao seu cônjuge nem a qualquer pessoa. Isso é impossível, porque ninguém pode dar o que não tem. Quem se deprecia não pode ter nem simpatia nem respeito pelos outros. A lei da mente diz que estamos sempre projetando nossos pensamentos e emoções sobre os que nos cercam. Na tentativa de encontrar felicidade, paz e prosperidade fora de nós mesmos, nos esquecemos de olhar para o nosso interior, no qual existe um imenso depósito de riquezas dentro do nosso subconsciente, onde se pode encontrar equilíbrio, paz e felicidade, senão na nossa mente. Essas bênçãos vêm a nós por meio de pensamentos, emoções e do sentido de unidade com as eternas verdades e valores espirituais da vida. Pessoas com elevada autoestima escreveram roteiros positivos para a sua vida e gostam de si próprios. E é importante gostarmos de nós mesmos? É óbvio que sim. Deus ordenou que o amássemos com todo o nosso poder, nossas forças, nosso ser. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Uma autoestima elevada é essencial para haver respeito por si próprio e por Deus. Quando estamos deprimidos, com a autoestima na maré baixa, em vez de lamentar o fracasso, devemos refletir sobre êxitos anteriores. O que fizemos antes, podemos voltar a fazer. Essa atitude reforça a autoestima e nos dá a possibilidade de modificarmos o roteiro que criamos para a nossa vida, saindo das lamúrias, devido ao fracasso, para a alegria do sucesso. Alimente sua mente e alma com orações repletas de palavras de encorajamento, de amor e autoestima. Sim, enquanto você não amar a si mesmo, não conseguirá amar Deus de verdade. Essa foi a leitura do capítulo 2 do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para desenvolver a autoconfiança e a autoestima, do Dr. Joseph Murphy. Se você gostou da leitura, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho para que, quando eu postar a leitura do próximo capítulo, o capítulo 3, você seja avisado e não perca nenhum conteúdo. Um beijo e até a próxima leitura.